Eu recebi 3 profecias numa igreja apostólica. Pô, então vai lá na igreja apostólica, né? Ele recebeu 3 profecias. Recebe a profecia na igreja apostólica. Eu já tenho uma tendência a crer que 95% delas todas são fajutas. Eita, rapaz. Tanto que eu conheço, eu me tornei proctologista de profeta. Então, conheço bastante a psicologia dessas profecias, que impressionam os tolos e não tem nada a ver com Deus. Mas fala. Pois é, recebi 3 profecias numa igreja apostólica, fiquei confuso, né? Claro, eu nunca vi ninguém receber profecia em igrejas apostólicas e ficar cheio de convicção. Aí ele pergunta, como saber o meu chamado, Caio Fábio? Primeiro, não vá nessas igrejas apostólicas, é furada. Furada. Aqui e ali tem uma menos horrorosa, mas a maioria delas é furada, não entre nisso. Esse tal do ministério apostólico é o ministério da pirâmide, do controle de cima para baixo, funciona à base de profecia para induzir pessoas a fazerem a vontade declarada pelo apóstolo. Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, nem com Jesus. Tem menos a ver com Nostradamus. Nostradamus ainda é melhor do que esses profetas. Olha, não tem nem a ver com profecia de terreiro. Algumas são mais sinceras do que essas. Com certeza. Algumas não tem nada a ver com a tentativa, pelo menos sincera, amorosa, saudosa, de certos médiums querendo consolar os clientes enlutados. O cara está lá, falando em nome de um espírito que, na maioria das vezes, é ele mesmo, a vontade dele, mas ele está fazendo menos mal com a profecia mediúnica dele do que nessas igrejas de apóstolos e neopentecostais e pentecostais independentes, onde, sinceramente, minha filha, eu conheço. Tem pouca gente nesse Brasil que conheça tanto isso, do sul do Brasil ao mais extremo norte. E eu fiquei fazendo isso e pesquisando isso todos os anos da minha vida ministerial. Isso chega a mim várias vezes por dia. De vez em quando eu encontro uma profecia verdadeira. Quando é que a profecia é verdadeira? Quando ela, primeiro, é coerente com o que Jesus disse. Tem que ser coerente, senão é falsa. Pode ser coerente com Moisés, mas se não for coerente com Jesus, é falsa. Pode ser coerente com Elias e prometer fogo do céu, mas isso não é coerente com Jesus, é falso. Pode ser a maior promessa de sucesso que se possa fazer, mas Jesus nunca disse que a nossa vida seria um grande sucesso. Ela disse que podia ser uma grande vitória, se a gente fosse forte, resiliente, perseverante, constante, cheio de verdade, justiça e amor, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Do contrário, é balela. Profecia, para ser verdadeira, tem que ser conforme o que Jesus ensinou. Segundo, não pode vir de gente que é amiga dos seus melhores amigos e que fica ouvindo as fofocas da tua casa, como teu marido não te pega, como você não gosta mais dele, como você é apaixonada pelo seu chefe, como se você pudesse, você mudaria de marido, como o Senhor entende o seu coração, aí te dá uma força para dar uma pulada de cerca, desde que você deu dízimo. Filha minha, vai e faz conforme o desejo do teu coração, mas não deixes de depositar o dízimo que agrada ao Senhor. Aí você paga o dízimo para poder ter um caso
no paralelo, e todas as loucuras, sem falar que a grande maioria dos profetas, quando são legais, vivem mal com os seus maridos, porque tem mais profetisa do que profeta, vivem mal com as suas esposas. A maioria dos filhos, são todos pessoas que não querem nem ouvir falar de Deus, não aguentam mais. Estão embora, procurem onde estão os filhos dos profetas. Estão cheirando pó, estão tomando metanfetamina. Eu conheço filho de profeta que está na macumba, porque disse que tinha mais coerência lá do que na casa dele, onde o pai e a mãe profetizavam. Então, cai fora dessa, querida. A profecia, quer saber onde está a profecia? Está aqui, todo dia. Hoje eu acabei de profetizar. Se você ouviu a palavra que eu preguei, não ouviu a profecia de Jesus, você está moco, está surdo, está entupido, está cego. Vai procurar o quê? Você não está procurando profecia, você está procurando mandinga. Você está fazendo despacho de palavras proféticas nesses lugares. Infelizmente, eu não tenho nada de bom a dizer nessas igrejas onde uma das marcas da igreja é levantarem-se os profetas anunciando que as pobres e ignorantes pessoas devem fazer em nome de Deus porque eles estão falando. Isso, para mim, é uma coisa nojenta. Por isso é que profeta não vem falar comigo, porque eu boto para correr. E eles não têm coragem de me enfrentar. Não tem. Manda um que seja assim, ó. Manda. Não aguentam o primeiro argumento, ó. Desculpa, reverendo, e vão embora. E eu vivi quase 50 anos da minha vida sem precisar de profeta, nem de profecia, andando pela fé em obediência ao Evangelho de Jesus. Essa é a minha profecia. E aí? Caião, a Bíblia tem vários trechos que são imorais. Por exemplo, como Deus ordenar a morte de crianças lactantes. Como uma criança pode ser credora moral pelos atos dos pais? Se o Deus é o mesmo, como compreender isso, Caio? Eu não entendo. Não é o Deus que é o mesmo. É como as pessoas interpretavam Deus há 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás, não é só com criança, não. A lei morreu em Cristo. Ele só está me fazendo essa pergunta porque, para ele, a Bíblia é um livro onde Jesus está dentro. Ele não entende que o Evangelho de Cristo cancelou a lei. Porque a lei é a lei de obtusa. Além de ser a lei das pedras, como diz Paulo em 1 Coríntios 3, confira, é também a lei da morte, é a lei da culpa, é a lei da transgressão, é a lei da impossibilidade do homem justificar-se a si mesmo, ser humano. É a lei do impossível. Nem Moisés conseguiu, nem Miriam, nem Arão, nem Abraão, antes da lei, por intuição instintiva, não conseguiu obedecê-la. Nem Davi, nem os profetas, alguns obedeceram, mas alguns deles já tinham consciência de que essa lei tinha entrado em obsolescência. Então, eles praticavam misericórdia, justiça, graça, juízo. Por isso é que eles são do Evangelho, alguns profetas. Algumas coisas do que eles disseram são completamente evangélicas, do ponto de vista do Evangelho de Jesus. Outras caíram em caducidade e obsolescência, estão com Alzheimer, não dizem coisa com coisa em relação ao Velho Testamento. Então, o fim da lei, toda a lei do Velho Testamento é Cristo, é a cruz, é o está consumado. Vocês não entendem nunca isso, né? Nunca. Vocês querem crer em Jesus e crer em Moisés. É impossível. É impossível.
Por isso Jesus disse, eu, porém, vos digo. Não é assim. Paulo diz o tempo todo mundo diz o tempo todo, mas vocês não querem crer, vocês idolatram um livro. Ao invés de aprenderem com Jesus a ler a Bíblia, porque ler a Bíblia sem Jesus só produz loucura mental em quem não tem em Jesus a sua única referência, o seu ponto de partida, seu ponto de referência, seu ponto de vista e seu ponto de chegada. Quem não tem isso vai ficar lendo a Bíblia e dizer isso tudo é doido, eu não compreendo nada. Agora, creia no que eu estou te falando. E a Bíblia vai fazer com todo sentido. Leia o Novo Testamento, cara. Aqui no meu YouTube tem o Evangelho de Carreirinho. Deixa ele tocando, de Mateus até o Apocalipse, deixa tocar na tua cabeça, deixa tocar até a sua cabeça ficar cheia de Evangelho. Cheia. Não é lavagem cerebral, é lavar a porcaria da culpa, da condenação, da angústia, da contradição entre o Deus primitivo de Moisés e o Deus transcendente ao extremo que você encontra em Jesus. O Deus do Velho Testamento, Paulo diz que era como um aio, era como aquele escravo romano que pega a criança, a lei de Moisés, era como o escravo romano que pega a criança em casa, leva para a creche, pega na creche e traz para casa. Era um condutor de infantes. Jesus não. Ele não está criando crianças. Ele está querendo criar filhos dos homens, filhos de Deus, filhos da maturidade, filhos da consciência, filhos da lucidez. Um beijo para todo mundo. Isso aí. O nosso acabou, Braulinho. Só mostrar aqui, você deu um toque pro pessoal. Deixa eu colocar rapidinho, vou gastar 30 segundos aqui. Novo Testamento de Carreirinha. Só clicar aqui, ó. Escreve no canal do YouTube, no canal Caio Fábio tá aqui. Aqui é a busca do YouTube. Você vai digitar Caio Fábio aqui, legal? Aí você vai digitar dentro do portador do canal Caio Fábio no YouTube, Novo Testamento de Carreirinha. Entra aqui, ó. Olha lá, entrou aqui. Você tem tudo aqui, ó, propaganda da Vimeo, aqui, ó. Ó, você vai acompanhar aqui, Caio, a sequência da playlist. Sensacional. São 258 vídeos, cara. Não é, campeão? Meu irmão, foi um ano inteiro lendo toda manhã. Isso aí. Com exceção dos fins de semana e alguns feriados. É isso aí. Todo dia. Para eu nunca mais ter esse trabalho. O cara pergunta aqui, eu digo, vai lá. Tem muita gente que está aprendendo a dormir com o earphone, baixinho, ouvindo o Evangelho de Carreirinho. O cara acorda no dia seguinte com a cabeça dele tão cheia de coisas legais que ele não sabe nem de onde veio. Começa a entrar no inconsciente, meu irmão. Vai alojando. Vai alojando, vai brotando, vai criando corpo, vai fazendo sinapses. Então, se ajude. Muito legal. Tá bom? 2015, Caio. 2015. Oi? A data do primeiro dia aqui, ó. Mateus 1. Olha lá. 2015. Pois Olha é. que bacana, ó. Tem a data aqui. 5/10/2015. Ó. E a gente vem nessa perseverança há anos tentando fazer todo mundo entender. E a melhor maneira de entender o Evangelho é ouvi-lo sem interrupção, deixar ele tocando, como quem ouve um audiobook, aí você vai entendendo tudo, tudo vai fazendo sequência. Faça essa experiência e veja se você não vai ficar fascinado. É isso aí.